Dizem que o Natal é para a família, mas naquele dia, véspera de Natal, eu me senti uma estranha na minha própria casa. No momento em que abri a porta do porão e vi meu filho, meu próprio sangue, trancado lá dentro, ofegante por ar, meu coração se partiu em pedaços que eu temi que nunca mais se curariam. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você goste deste vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Cada dia havia se tornado uma rotina exaustiva de silêncio e sombras. Vivendo em um apartamento apertado no segundo andar, em um bairro da Zona Sul de São Paulo, meu pequeno mundo cheirava a madeira velha e tecido puído. Memórias de anos em que minhas mãos se torceram até ficarem em carne viva. O ventilador de teto rangia durante as noites de verão como um metrônomo contando minha solidão. Eu passava as manhãs varrendo o chão empoeirado, observando as partículas dançarem na luz pálida do sol que mal conseguia atravessar minhas janelas sujas. As tardes significavam cozinhar refeições que ninguém tocava, mexendo panelas de sopa que esfriavam enquanto eu esperava por visitas que nunca vinham. As noites eram as piores, sentada ao lado do meu telefone, vendo os números no relógio mudarem, esperando por uma ligação que nunca chegava. A cidade zumbia ao meu redor constantemente. Buzinas soavam da avenida movimentada abaixo. Sereias distantes ecoavam pelo ar de dezembro. Risadas de crianças vinham do parquinho do outro lado da rua. Mas nada disso alcançava mais minha alma. Eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Um fantasma assombrando cômodos onde um dia pertenci. Meu apartamento parecia um museu de memórias que ninguém queria visitar. Fotografias desbotadas se alinhavam nos parapeitos das janelas. Fotos de festas de aniversário, formaturas, primeiros dias de aula. O rosto do meu filho sorria para mim de porta-retratos que não eram limpos há semanas. Seus filhos, meus netos, congelados no tempo em que ainda queriam meus abraços. O sofá onde eu passava a maioria das noites estava gasto de tanta preocupação e espera. A mesa da cozinha permanecia vazia, posta para um. Embora eu continuasse comprando mantimentos para uma família que não existia mais. Naquela véspera de Natal, a esperança tremeluziu em meu peito como uma vela moribunda. Eu havia embrulhado um presente simples em papel vermelho desbotado. Nada caro. Apenas um álbum de fotos cheio de memórias que pensei que ele poderia valorizar. O papel amassava sob meus dedos trêmulos, enquanto eu amarrava um laço com uma fita que guardei do ano passado. Meu casaco pesava em meus ombros, enquanto eu caminhava os 6 quarteirões até sua casa, cada passo ecoando promessas que fiz a mim mesma sobre como desta vez seria diferente. A casa se erguia diante de mim como uma fortaleza. As janelas brilhavam calorosamente por dentro. E eu podia sentir o cheiro de algo cozinhando. Talvez pernil, talvez Chester. Imaginei a cena que me esperava. A esposa do meu filho atarefada na cozinha, as crianças brincando no tapete, risadas saindo de cômodo em cômodo. Meu coração disparou de antecipação enquanto eu subia os degraus da frente, o presente apertado contra meu peito. Em vez disso, o silêncio me encontrou na porta. A casa parecia fria, apesar das luzes acesas. Nenhuma voz vinha da cozinha. Nenhum passo de criança corria pelos pisos. O ar estava pesado com algo que eu não conseguia nomear. Algo errado. Algo distorcido. Eu chamei, mas minha voz parecia morrer antes de chegar aos ouvidos de alguém. Então eu ouvi. Um som que não pertencia àquele lugar. Uma respiração ofegante vindo de baixo. Do porão. Meu sangue gelou enquanto eu seguia aquele som desesperado por escadas de madeira rangentes. Cada degrau parecia uma descida ao próprio inferno. A porta do porão estava trancada. Um cadeado pendia da tranca como uma acusação. Pela fresta na parte inferior, eu podia ouvi-lo ofegar, lutar, chamar por uma voz que eu mal reconheci. Meu filho, meu bebê. Trancado como um criminoso, como um segredo vergonhoso demais para ser reconhecido. Eu não conseguia respirar. O mundo inclinou-se enquanto eu desajeitadamente pegava meu telefone.
as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Quando a polícia chegou, quando aquela porta finalmente se abriu, quando vi o que havia sido feito ao meu filho, meu coração se partiu de maneiras que eu não sabia serem possíveis. Esta não foi a primeira traição, no entanto. Foi apenas a que finalmente abriu meus olhos. Por décadas, eu dei tudo para manter nossa família unida. Depois que o pai dele foi embora, apenas fez as malas numa manhã de terça-feira e desapareceu como fumaça. Eu me tornei tudo para todos, mãe e pai, provedora e protetora. Eu tinha 28 anos com um filho de 3 e sonhos que enterrei sob fraldas e dívidas. Eu trabalhava em turnos duplos limpando escritórios no centro, meus joelhos gritando contra os pisos de mármore, minhas mãos rachadas por produtos químicos e frio. Eu pulava refeições para que ele pudesse comer. Usei o mesmo casaco por 5 invernos para que ele pudesse ter sapatos novos para a escola. Quando outras mães iam às reuniões de pais e mestres, eu estava limpando salas de conferência em prédios vazios, contando moedas para o dinheiro do lanche dele. Eu criei meus netos também, quando seus erros de adolescente se tornaram pequenas vidas que precisavam de amor. Sofia e Lucas vieram para mim quando mal andavam, a mãe deles jovem e assustada demais para lidar com a responsabilidade. Eu os ensinei a usar o penico, a ler. Os abracei durante pesadelos enquanto o pai deles perseguia sonhos que sempre pareciam fora de alcance. Os anos se misturaram em uma névoa de sacrifício que ninguém parecia notar. Eu remendei joelhos ralados e corações partidos. Fiquei acordada noites ajudando com a lição de casa, enquanto minhas costas doíam de limpar escadas. Eu dei e dei até esquecer como era receber. Mas o agradecimento nunca veio. A gratidão era um fantasma que assombrava minhas expectativas. Em vez disso, recebi silêncio, indiferença, reclamações murmuradas sobre como eu não entendia, como eu era muito exigente, como eu esperava demais. Mãe, você não precisa fazer tudo, meu filho dizia, mas seu tom sugeria que eu estava me intrometendo, não ajudando. A aspereza em sua voz cortava mais fundo do que qualquer gratidão poderia curar. Quando as drogas quase o destruíram aos 25 anos, juntei cada real que tinha para uma clínica de reabilitação. Vendi meu carro, penhorei meu anel de casamento, fiz empréstimos contra meu futuro para pagar seu tratamento. Enquanto ele se recuperava, eu limpava casas para comprar minha própria comida. Ele saiu grato. Lágrimas nos olhos, promessas nos lábios. Vou te pagar de volta, mãe. Vou consertar isso. Essas palavras foram como oxigênio para o meu coração que se afogava. Mas a gratidão desaparece mais rápido que o orvalho da manhã no calor de São Paulo. Em 6 meses, ele estava pedindo mais dinheiro. Seu pequeno negócio, um carrinho de cachorro-quente perto do Parque Ibirapuera, estava com dificuldades. O equipamento precisava de reparos. As licenças da prefeitura custavam mais do que o esperado. As taxas do local estavam comendo seu lucro. Entreguei minhas economias sem questionar. O que mais eu poderia fazer? Ele era meu filho. Você não entende como os negócios funcionam. Ele esbravejava quando eu perguntava sobre o pagamento. Estou fazendo o meu melhor aqui. Pare de me importunar com dinheiro o tempo todo. Mas eu não estava importunando sobre dinheiro. Eu estava me afogando sem ele. Meu próprio aluguel estava atrasado. Minhas compras vinham de cestas básicas de programas sociais. Eu não podia comprar botas de inverno, então enrolava meus pés em sacolas plásticas dentro dos meus sapatos velhos. Cada real que eu dava a ele era um real que eu tirava da minha própria boca. A indiferença ficou mais fria. Os agradecimentos pararam completamente. Comecei a me perguntar se meu amor havia se tornado uma corrente em seu pescoço, algo que ele usava não por afeto, mas por obrigação. Eu estava ajudando, ou estava apenas tornando mais fácil para ele evitar a responsabilidade. A dúvida me corroía como ácido no estômago. Talvez eu fosse o problema. Talvez eu fosse muito exigente, muito envolvida, demais. As microagressões começaram pequenas,
como cortes de papel que mal se notam até você perceber que está sangrando. Aniversários passavam sem telefonemas, nem mesmo mensagens de texto. Eu sentava perto da janela da minha cozinha, esperando o carteiro, na esperança de um cartão que nunca chegava. Meu aniversário de 70 anos foi o pior. Fiz um bolo para mim mesma e o comi sozinha enquanto assistia a programas de auditório na minha pequena televisão. O Dia das Mães se tornou apenas mais um domingo comum. Aprendi a não esperar nada para não me decepcionar, mas o vazio ainda abria buracos no meu peito. Quando fiquei doente com pneumonia naquele inverno, liguei para o número dele 7 vezes. 7 vezes, caiu na caixa postal. Deixei recados entre acessos de tosse, minha voz mal um sussurro. Não estou me sentindo nada bem. Você poderia talvez pegar algum remédio? Ou apenas ver como estou? Ele finalmente ligou de volta 3 dias depois, irritado. O que há de errado agora? Estive ocupado com o carrinho. Naquela altura, eu mesma tinha me arrastado até a farmácia, a febre queimando meu crânio, os pulmões roncando a cada respiração. Dona Lourdes, minha vizinha, me encontrou desmaiada nas escadas. Ela ficou comigo naquela noite, fazendo chá, verificando minha temperatura, sendo a família que eu gostaria de ter. As crianças, meus netos, começaram a me evitar também. Sofia, agora com 16 anos, revirava os olhos quando eu tentava falar com ela. Lucas, com 13, agia como se eu fosse invisível. Eles foram ensinados, de alguma forma, que eu era o fardo. A avó carente que pedia atenção demais. Mas a verdadeira traição veio em fragmentos, peças de um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Encontrei as mensagens de texto por acidente. O telefone dele virado para cima na minha mesa da cozinha enquanto ele usava meu banheiro. A tela se iluminou com notificações de sua esposa. Mensagens que congelaram meu sangue. Você já contou para sua mãe sobre o carrinho? Deus, espero que ela não queira vir jantar de novo. Ela é tão patética, sempre ligando e querendo atenção. Talvez, se a ignorarmos por tempo suficiente, ela se toque. Eles estavam rindo de mim, zombando da minha solidão, compartilhando capturas de tela das minhas mensagens preocupadas como se fossem esquetes de comédia. Meu próprio filho, o menino que criei com meu suor e lágrimas, estava entretendo sua esposa ridicularizando meu amor. Eu coloquei o telefone de volta no lugar com cuidado, as mãos tremendo. Não disse nada quando ele voltou. Apenas sorri e ofereci café, como se meu coração não estivesse sangrando por todo o chão da minha cozinha. Esse foi o começo do fim. Ou talvez tenha sido o começo do começo. O porão trancado mudou tudo. Ver meu filho preso, ouvi-lo lutar para respirar, perceber que a família que eu construí através do sacrifício havia se tornado algo monstruoso. Isso quebrou todas as ilusões a que eu estava me apegando. Quando a polícia o libertou, quando os paramédicos verificaram sua respiração, quando as perguntas começaram a surgir sobre quem havia feito isso e por quê, a verdade saiu em pedaços irregulares que nos cortaram a todos. A esposa dele, a mãe dos meus netos. Ela estava roubando dinheiro do negócio há meses. Quando ele finalmente descobriu, quando a confrontou, ela virou os filhos contra ele. Convenceu-os de que ele era perigoso. O trancou em seu próprio porão enquanto limpava suas contas bancárias e se preparava para desaparecer. Meu filho, meu complicado, batalhador filho, também havia sido uma vítima. Mas o estrago já estava feito. A confiança havia sido estilhaçada. A família que eu pensei que conhecia era um castelo de cartas que finalmente desmoronou. Naquela noite, sentada em meu apartamento, olhando para o presente que nunca consegui entregar, tomei uma decisão que parecia saltar de um penhasco. Eu estava farta. Farta de ser o caixa eletrônico da família. Farta de aceitar migalhas de afeto como pagamento por amor incondicional. Farta de ser invisível nas vidas que ajudei a criar. A xícara de chá escorregou dos meus dedos e se espatifou no chão da cozinha. O som foi agudo e final, como um ponto final no fim de uma frase que eu vinha escrevendo por 70 anos.
Sentei-me entre os cacos de porcelana e chorei. Não apenas pelo que perdi, mas pelo que nunca tive de verdade. Pela primeira vez em décadas, sussurrei a palavra que estava presa na minha garganta como uma pedra. Não. Mas dizer não parecia aprender uma língua estrangeira na minha idade. O medo envolveu meu coração como o vento do inverno. E se eles me cortassem completamente? E se meus netos esquecessem que eu existia? E se a solidão se tornasse minha única companhia? Ainda assim, guardei as fotografias naquela noite. Cada foto foi para uma caixa de sapatos empoeirada. Aniversários, formaturas, manhãs de Natal em que seus rostos ainda se iluminavam ao me ver. Eu não suportava mais olhar para elas. Aqueles momentos pareciam mentiras agora. Felicidade emprestada contra um futuro que nunca viria. Eu me vi no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. A mulher que me encarava parecia antiga, derrotada. Seus olhos eram cavernas vazias onde a esperança costumava viver. Seus ombros se curvavam para dentro como parênteses em torno do vazio. Eu mal me reconheci. Quem era eu sem eles? Sem o papel de provedora, cuidadora, avó, mãe. Sem alguém para me preocupar. Alguém por quem sacrificar. Alguém para amar mesmo quando esse amor não era correspondido. As perguntas me seguiram para a cama, onde fiquei acordada ouvindo o ventilador ranger e a cidade respirar do lado de fora da minha janela. Em algum momento daquelas horas sem dormir, algo mudou. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele, uma pequena semente de raiva começava a brotar. Eu merecia mais do que isso. Não merecia. Quando finalmente confrontei meu filho sobre aquela noite de véspera de Natal, sua reação foi um tornado de negação e fúria. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, território neutro onde eu esperava que a civilidade pudesse sobreviver à conversa. Você está imaginando coisas, ele cuspiu, sua voz alta o suficiente para virar cabeças nas mesas vizinhas. Mãe, você enlouqueceu. A mulher não me trancou em lugar nenhum. Você está inventando histórias. Mas eu tinha visto o boletim de ocorrência. Eu tinha ouvido seus suspiros através daquela porta do porão. Eu tinha visto os paramédicos verificarem seus sinais vitais enquanto sua esposa estava no canto, calculando seu próximo movimento. Ela estava se protegendo de você, ele continuou. Sua lealdade a ela inabalável mesmo depois do que ela tinha feito. Você não sabe o que realmente aconteceu. Você só quer causar drama como sempre. Minha nora não estava lá, mas sua influência pairava no ar entre nós. Ela já havia começado a reescrever a história, me pintando como a vilã que queria destruir o casamento deles. Meu filho havia escolhido seu lado. Meus netos evitavam o contato visual quando tentei explicar. Sofia mandava mensagens durante toda a nossa conversa. Lucas jogava no celular. Eles foram ensinados que eu era o problema, a avó louca que via coisas que não existiam. Cada membro da família tentou distorcer minhas palavras de maneira diferente. Sofia, agora com 17 anos, me acusou de ter ciúmes de sua mãe. Você não suporta que o papai tenha outra pessoa para cuidar dele agora, ela disse com a crueldade que só os adolescentes conseguem dominar. Lucas apenas deu de ombros. Não sei por que você está fazendo tanto barulho por tudo, vó. Você está sempre reclamando de alguma coisa. Mas então havia a Dona Lourdes. A doce Dona Lourdes do apartamento ao lado, com sua voz mansa e mãos que sempre cheiravam a farinha. Ela me trouxe chá quente em uma garrafa térmica e sentou-se nos degraus do meu prédio enquanto eu chorava lágrimas amargas ao vento de São Paulo. Você é uma boa mulher, ela disse simplesmente, dando tapinhas no meu ombro com os dedos empoeirados de farinha. Às vezes, mulheres boas são maltratadas por pessoas que deveriam amá-las. Não é sua culpa. Ela não tentou consertar nada. Não ofereceu conselhos ou soluções. Apenas abriu espaço para minha dor como se fosse uma carga preciosa que lhe fora confiada para carregar. Dona Lourdes havia enterrado 2 maridos e criado 5 filhos praticamente sozinha. Ela entendia o peso do sacrifício, a dor do amor não apreciado. Em seu rosto enrugado, vi minhas próprias lutas refletidas com dignidade em vez de vergonha. O que eu faço?
sussurrei no vapor da garrafa térmica dela. Você faz o que precisa para você, ela disse. Família é para ser bênção, não maldição. Se eles fazem de você uma maldição, você faz sua própria bênção. Seu português simples carregava mais sabedoria do que todas as explicações perfeitas do meu filho. Naquela noite, olhei para meus extratos bancários espalhados pela mesa da cozinha. 40 anos de doação. Empréstimos que nunca foram pagos. Fundos de emergência que eu juntei de armários de material de limpeza e contando moedas. Minha conta de aposentadoria, quase vazia de tanto socorrer seus empreendimentos comerciais. Os números contavam uma história que eu fora leal demais para ler antes. Eu não o estava ajudando a ter sucesso. Eu o estava capacitando a evitar as consequências de suas escolhas. O primeiro ato concreto de liberdade foi como sair do chão firme para o ar rarefeito. Quando ele ligou pedindo outro empréstimo, apenas 5.000 para cobrir as contas de conserto do carrinho. Eu disse a palavra que vinha praticando no meu espelho. Não. O silêncio do outro lado da linha se esticou como um chiclete. Então veio a manipulação, rolando sobre mim como uma maré familiar. Mãe, você sabe que eu não pediria se não estivesse desesperado. O carrinho é todo o meu sustento. O que vou dizer para as crianças quando perdermos tudo? Diga a elas que o pai delas vai resolver, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Você está sendo cruel, depois de tudo que passei com a sua nora. Depois de tudo que você me fez passar, eu interrompi. As palavras soaram estranhas na minha boca, como falar uma língua que eu tinha esquecido que conhecia. Estou farta, querido. Eu te amo, mas cansei de ser sua conta bancária. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremeram por 1 hora depois. Andei pelo meu apartamento como um animal enjaulado, questionando cada palavra. Mas algo havia mudado dentro de mim, alguma placa tectônica que esteve sob pressão por décadas. Comecei a ver uma terapeuta na semana seguinte. A doutora Oliveira tinha um consultório em um centro comunitário na rua principal, com preços populares que eu realmente podia pagar. As paredes estavam cobertas de pôsteres inspiradores que poderiam parecer bregas em outras circunstâncias, but felt like life preservers in my storm. Me fale sobre seu relacionamento com seu filho, ela disse em nossa primeira sessão. Por 50 minutos, as palavras jorraram de mim como água de uma represa rompida. Histórias que eu nunca contei a ninguém. Mágoas que carreguei em silêncio por anos. A vergonha de me sentir usada pela pessoa que eu mais amava. Você acha que é possível? Ela perguntou gentilmente. Que sua doação tenha se tornado uma forma de capacitação? A pergunta me atingiu como água fria. Eu sempre vi meus sacrifícios como amor em ação. Mas talvez amor sem limites não fosse amor de forma alguma. Talvez fosse apenas medo vestido com roupas nobres. Estabelecer limites foi como aprender a andar de novo. A doutora Oliveira me ajudou a praticar dizer não a pequenas coisas primeiro. Não para cuidar das crianças no meu único dia de folga. Não para emprestar meu carro quando o meu já estava caindo aos pedaços. Não para organizar jantares de família que me deixavam exausta e desvalorizada. Cada não parecia uma traição no início, como se eu estivesse abandonando meu papel como a base da família. Mas lentamente, o espaço se abriu na minha vida. Espaço para coisas que eu tinha esquecido que gostava. Comecei a fazer longas caminhadas no Parque Ibirapuera, observando a represa de Guarapiranga se estender em direção ao horizonte como a própria possibilidade. O vento da água lavou anos de silêncio pesado. Pela primeira vez em décadas, meus pensamentos não eram consumidos pela preocupação com os problemas de outra pessoa. Aquele primeiro dia vivendo inteiramente para mim foi profundo em sua simplicidade. Comprei mantimentos para uma pessoa, apenas para mim, e não me senti culpada por isso. Cozinhei uma refeição que eu realmente queria comer, não algo projetado para agradar paladares ingratos. Assisti a um filme que escolhi, sem verificar se mais alguém aprovaria. Quando a noite chegou, sentei-me no meu sofá com uma xícara de chá e percebi algo milagroso. Eu me sentia em paz.
Não a paz exausta do colapso após uma crise, mas o contentamento profundo de uma alma finalmente autorizada a descansar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, o sono veio suavemente. Nenhum telefone ao lado do meu travesseiro para o caso de uma emergência. Nenhuma orelha atenta a sons de crise. Apenas a respiração tranquila de uma mulher aprendendo a viver para si mesma novamente. Consultei a Defensoria Pública sobre meus direitos na semana seguinte. O escritório cheirava a café velho e determinação. A advogada, uma jovem chamada Raquel, ouviu minha história com o tipo de atenção que eu tinha esquecido que era possível. Você não é legalmente obrigada a sustentar filhos adultos, ela explicou, deslizando papéis por uma mesa marcada com anos de assinaturas desesperadas. Mesmo que eles tenham feito você sentir que sim. Ela me ajudou a entender que o abuso financeiro podia acontecer dentro das famílias. Que manipulação ainda era manipulação, mesmo quando vinha de pessoas que você amava. Que eu tinha o direito de dizer não sem justificar minhas razões para ninguém. Sair daquele escritório foi como entrar na luz do sol depois de anos em uma caverna. As ruas de São Paulo pareciam diferentes de alguma forma, mais brilhantes, mais nítidas, cheias de possibilidade em vez de obrigação. Mas minha família não estava pronta para abrir mão de sua rede de segurança tão facilmente. A reunião de Ano Novo daquele ano se tornaria o campo de batalha final. Cheguei à casa do meu filho carregando a caixa de sapatos empoeirada em vez de presentes. Meu estômago se revirava com energia nervosa, mas minha determinação parecia sólida como concreto. A sala de estar ficou em silêncio quando coloquei a caixa na mesa de centro. Os rostos se viraram para mim com expressões que iam da curiosidade à irritação. Sofia olhou para cima do celular pela primeira vez em meses. Lucas pausou seu videogame. A esposa do meu filho, que não falava comigo desde o incidente no porão, me observava com olhos calculistas. Eu trouxe algo para compartilhar com todos vocês, eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Abri a caixa e tirei fotografia após fotografia. Festas de aniversário onde eu gastei meus últimos reais em decorações. Manhãs de Natal quando embrulhei presentes comprados com dinheiro do supermercado. Formaturas onde sentei sozinha em meio a multidões de famílias comemorando. Estas são memórias de uma família que não existe mais, eu disse, rasgando a primeira fotografia lentamente ao meio. Uma família onde o amor ia em uma direção e o respeito era opcional. A sala explodiu em protestos. Mãe, o que você está fazendo? Vó, você está sendo louca. Isso é tão dramático e desnecessário. Mas eu continuei rasgando. Cada fotografia rasgada era uma corrente quebrada, um fardo levantado, um grito silencioso finalmente vocalizado. O retrato de família, todos nós sorrindo para um fotógrafo que cobrou mais do que meu aluguel mensal, rasguei com especial cerimônia. Bem no meio, me separando das pessoas que tratavam meu amor como um serviço de assinatura que podiam cancelar quando quisessem. Cansei de comprar afeto, anunciei, os restos de nossa felicidade fingida espalhados pelo tapete como confete em um funeral. Cansei de aceitar migalhas e chamá-las de bolo. Cansei de ser invisível nas vidas que ajudei a criar. A esposa do meu filho finalmente falou, sua voz pingando vitimismo praticado. É exatamente por isso que precisamos de espaço de você. Você é muito emotiva, muito exigente. As crianças não deveriam ter que lidar com esse tipo de manipulação. A palavra manipulação pairou no ar como fumaça. Vindo dela, a mulher que roubou dinheiro e trancou o marido em um porão, poderia ter sido engraçado se não fosse tão cruel. Respeitem-me ou percam-me, eu disse, olhando cada um deles nos olhos. Essas são suas escolhas agora. As ameaças vieram em seguida, previsíveis como o nascer do sol. Eles cortariam todo o contato. Eu nunca mais veria meus netos. Eu morreria sozinha e amarga. E eles nem mesmo viriam ao meu funeral. Cada ameaça deveria ser uma faca no meu coração. Em vez disso, pareciam portas batendo em cômodos que eu não queria mais entrar. Então essa é uma escolha de vocês, eu disse.
pegando a caixa de sapatos vazia e caminhando em direção à porta. Mas não vou mais esperar ao lado do meu telefone. Não serei seu plano B ou seu fundo de emergência. Vou viver para mim agora. O silêncio atrás de mim era ensurdecedor. Nenhum apelo para que eu ficasse. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento de que talvez, apenas talvez, eles tivessem me desvalorizado. Voltei para casa através da neve de Chicago, que parecia uma bênção em vez de um fardo. Cada passo era mais leve que o anterior. O peso que carreguei por tantos anos não desapareceu completamente, mas mudou dos meus ombros para um lugar onde eu realmente podia carregá-lo. Naquela noite, liguei para a doutora Oliveira e deixei uma mensagem de voz. Eu fiz isso. Eu realmente fiz isso. E ainda estou respirando. Por semanas depois, esperei que o arrependimento me atingisse, que a solidão me engolisse por inteiro, que a dúvida voltasse e me convencesse de que eu havia cometido um erro terrível. Mas o que veio em vez disso foi algo inesperado. Alívio. Alívio de não verificar meu telefone a cada 5 minutos. Alívio de não calcular o quanto eu poderia me dar ao luxo de doar a cada mês. Alívio de não fingir gratidão por migalhas de atenção. Meu apartamento começou a parecer um lar em vez de uma sala de espera. Comprei flores para a minha mesa da cozinha, não para visitas, mas porque gostava de como elas ficavam na luz da manhã. Cozinhei refeições elaboradas para mim mesma e saboreei cada mordida. Li livros que estava cansada demais para apreciar por anos. Dona Lourdes começou a se juntar a mim para o chá todas as tardes. Sentávamos perto da minha janela, observando o bairro mudar com as estações, compartilhando histórias sem contar quem falava mais. Você parece diferente, ela disse uma manhã de abril, estudando meu rosto sobre sua xícara fumegante. Eu me sentia diferente, mais leve de alguma forma, como se eu estivesse carregando uma mochila cheia de pedras e finalmente percebesse que poderia colocá-la no chão. Mas o teste final estava chegando, embora eu ainda não soubesse. 3 meses após nosso confronto de Ano Novo, minha velha amiga Lúcia ligou. Lúcia e eu trabalhamos juntas na empresa de limpeza anos atrás, antes que as obrigações familiares consumissem minha vida social. Perdemos o contato quando fiquei ocupada demais sendo necessária para lembrar que eu também tinha necessidades. Fiquei sabendo o que aconteceu com sua família. Ela disse cuidadosamente. Pela dona Lourdes. Ela está preocupada com você. Assegurei a ela que estava bem. Melhor do que bem, na verdade. Mas o que ela disse em seguida me deixou sem ar. Há algo que você precisa saber. Sobre seu filho e o negócio dele. A história que ela me contou pintou um quadro tão feio que quase não consegui absorvê-lo. Meu filho vinha usando o dinheiro do meu empréstimo não para consertos do carrinho, mas para financiar dívidas de jogo. O carrinho de comida era lucrativo há meses, mas ele vinha alimentando seus ganhos e perdas em jogos de pôquer nos fundos de bares dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Quando sua dívida ficou muito alta, quando as pessoas erradas começaram a fazer ameaças, ele vinha a mim com histórias sobre despesas de negócios e equipamentos quebrados. Cada real que eu dei a ele foi direto para os bolsos de agiotas e bicheiros. Ele anda se gabando disso, disse Lúcia, sua voz pesada de arrependimento. No bar onde meu sobrinho trabalha, falando sobre sua doce mãezinha, que sempre aparecia com dinheiro, sem fazer perguntas. Ele te chamou de caixa eletrônico pessoal, que era burra demais para perceber que estava sendo enganada. As palavras me atingiram como golpes físicos. Caixa eletrônico pessoal. Burra demais para perceber. O menino que eu criei, cujas fraldas troquei, cujos pesadelos acalmei, estava entretendo estranhos com histórias da minha estupidez e generosidade. Mas aqui está o que mais me surpreendeu. Eu não desmoronei. 6 meses antes, essa revelação teria me destruído. Eu teria me culpado por ser tola, por não ver os sinais, por falhar com ele de alguma forma. Eu teria pegado meu talão de cheques e tentado consertar o problema como sempre. Em vez disso, desliguei o telefone e sentei no silêncio do meu apartamento, sentindo-me triste, mas não arrasada. Decepcionada, mas não derrotada.
Ele fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. As consequências pertenciam a seus donos agora. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui a um bar de vinhos na Vila Madalena, pedi uma taça de vinho tinto caro e brindei a minha própria coragem. Os outros clientes provavelmente pensaram que eu era uma velha solitária bebendo suas mágoas. Eles não tinham ideia de que estavam assistindo a uma ressurreição. A primavera em São Paulo pareceu diferente naquele ano. A cidade floresceu ao meu redor como uma promessa cumprida. Tulipas brotavam pelas frestas das calçadas, provando que a beleza pode crescer em qualquer lugar se for determinada o suficiente. Comecei a fazer aulas de fotografia no centro comunitário, aprendendo a ver o mundo através de uma lente que capturava o que eu queria lembrar em vez do que eu queria esquecer. A virada aconteceu em uma terça-feira de maio. Eu estava caminhando pelo Parque Ibirapuera, câmera no pescoço, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia, minha neta. Vó, podemos conversar? Acho que entendo algumas coisas agora. Meu primeiro instinto foi ligar imediatamente, correr em direção a qualquer migalha de conexão que ela pudesse oferecer. Mas eu aprendi a diferença entre desespero e esperança saudável. Terminei minha caminhada, tirei minhas fotos, almocei sozinha em um café com mesas na calçada. Quando finalmente liguei para ela naquela noite, sua voz soava diferente, mais velha de alguma forma, menos certa das narrativas que lhe contaram. Mamãe e papai estão se divorciando, ela disse sem rodeios. Ele finalmente me contou a verdade sobre algumas coisas. Sobre o dinheiro que você deu a ele. Sobre por que você parou de aparecer. Ela tinha 18 anos agora, idade suficiente para entender que as famílias nem sempre eram o que pareciam ser. Idade suficiente para questionar as histórias que lhe contaram sobre sua avó má e exigente que os abandonou por motivos egoístas. Não espero que você nos perdoe, ela continuou. Mas eu queria que você soubesse que vejo as coisas de forma diferente agora. O que você fez? O que fizemos com você? A conversa durou 2 horas. Ela chorou. Eu chorei. Falamos sobre as verdadeiras razões pelas quais parei de participar das reuniões de família, sobre a diferença entre amor e capacitação, sobre como o respeito deveria fluir nos 2 sentidos em relacionamentos saudáveis. Mas eu não me apressei em voltar para nada. Aprendi que a reconciliação sem mudança de comportamento é apenas um desgosto repetido com um marketing melhor. Em vez disso, sugeri que começássemos devagar. Um café uma vez por mês. Sem agenda, sem consertar um ao outro, sem recuperar anos de conexões perdidas de uma só vez. Apenas 2 pessoas aprendendo a se conhecer novamente. Lucas me procurou algumas semanas depois, sua mensagem mais curta, mas igualmente significativa. Desculpa, vó. Eu era muito jovem para entender antes. Meu filho nunca ligou, nunca mandou mensagem. Nunca reconheceu que seu vício em jogo lhe custou mais do que dinheiro. Custou-lhe a confiança de sua mãe e o respeito de seus filhos. Seu orgulho, o mesmo orgulho que o impediu de admitir seus problemas por tanto tempo, tornou-se o muro que nos manteve separados, mesmo depois que a verdade emergiu. Eu lamentei essa perda, mas não deixei que isso definisse minha cura. Naquele verão, fiz algo que nunca tinha feito em meus 71 anos de vida. Tirei férias sozinha. Não uma visita de fim de semana a parentes que pudessem precisar da minha ajuda. Não uma viagem centrada nas necessidades ou no cronograma de outra pessoa, mas férias de verdade para meu próprio prazer. Escolhi Salvador, porque sempre quis ver o Pelourinho no verão. A viagem de ônibus da rodoviária parecia uma viagem no tempo, me levando para longe de tudo que era familiar em direção a algo inteiramente meu. A cidade me sobrecarregou no início. Tanta gente, tanto barulho, tanta vida acontecendo ao meu redor, sem exigir minha participação ou permissão. Vaguei por museus onde a arte pendia nas paredes, independentemente de alguém a apreciar ou não. Comi em restaurantes onde os garçons não conheciam minha história ou minha dor de coração.
No Pelourinho, sentada em um banco observando as crianças brincarem enquanto seus pais conversavam por perto, percebi algo profundo. Eu estava feliz. Não a felicidade desesperada de alguém tentando se convencer de que tudo estava bem, mas o contentamento profundo de uma pessoa finalmente vivendo em alinhamento com seus valores. Comecei uma conversa com outra mulher da minha idade, uma professora aposentada de Salvador que estava lendo o mesmo livro que eu tinha levado. Maria criou 3 filhos sozinha depois que o marido morreu jovem, e ela entendia o esgotamento particular da maternidade solo que se estende à condição de avó. A parte mais difícil, ela me disse durante um café em uma calçada, foi aprender que amar alguém não significa que você tem que aceitar ser maltratado por essa pessoa. Trocamos números, prometemos manter contato. Pela primeira vez em anos, senti-me animada para construir uma nova amizade baseada em interesses mútuos, em vez de obrigações familiares. De volta a São Paulo, comecei a transformar meu apartamento de um santuário para esperanças frustradas em um santuário para a vida real. Foram-se as fotografias que induziam a culpa e os móveis arrumados para visitas que raramente vinham. Em vez disso, arrumei meu espaço para meu próprio conforto. Comprei uma poltrona de leitura que se encaixava perfeitamente no meu corpo. Pendurei obras de arte que me faziam sorrir, em vez de obras de arte que me lembravam pessoas que magoaram meus sentimentos. Enchi minha geladeira com alimentos que eu realmente gostava de comer, em vez de ingredientes para refeições projetadas para agradar visitantes ingratos. As mudanças foram sutis, mas revolucionárias. Meu apartamento se tornou um lugar onde eu queria estar, em vez de um lugar onde eu me escondia quando não tinha para onde ir. Dona Lourdes notou a transformação imediatamente. Você está se tornando você mesma de novo, disse ela, batendo palmas com as mãos empoeiradas de farinha. É uma coisa linda de se ver. Ela estava certa. Eu estava me tornando eu mesma de novo. Mas era mais do que isso. Eu estava me tornando uma versão de mim mesma que nunca tinha permitido existir antes. Uma mulher que valorizava seu próprio conforto, que priorizava sua própria paz, que entendia que autocuidado não era egoísta se permitisse que você amasse os outros de um lugar de plenitude em vez de vazio. As festas daquele ano testaram todos os meus novos limites. O dia de ação de graças veio e se foi sem um convite da família do meu filho. A véspera de Natal me encontrou como voluntária em um sopão em vez de esperar por um telefone que não tocaria. A véspera de Ano Novo foi mais silenciosa do que eu esperava, mas mais cheia do que eu temia. Passei-a com Dona Lourdes e a família de sua filha, comendo pastel e ouvindo histórias em um português com sotaque que parecia mais lar do que as reuniões de minha família biológica em anos. Quando a meia-noite chegou, beijei as bochechas de Dona Lourdes e senti gratidão em vez de solidão. Este ano será um bom ano para você, previu Dona Lourdes com a certeza de alguém que sobreviveu a invernos suficientes para reconhecer os sinais da primavera. Ela estava certa sobre isso também. As aulas de arte que comecei me levaram a um trabalho de meio período, ensinando fotografia no centro de idosos. Não porque eu precisasse do dinheiro, embora ajudasse, mas porque descobri que tinha algo valioso para compartilhar. Idosos jovens, pessoas na casa dos 60 e 70 anos, se reuniam em torno da minha câmera como crianças em torno de um contador de histórias. O segredo para uma boa fotografia, eu lhes dizia, é aprender a ver o que realmente está lá, em vez do que você gostaria que estivesse lá. A lição se aplicava a mais do que fotos. Minha amizade com Sofia e Lucas cresceu lenta, mas firmemente. Nos encontrávamos para almoçar uma vez por mês, às vezes com mais frequência. Eles me contavam sobre suas vidas, escola, relacionamentos, sonhos para o futuro. Eu ouvia sem oferecer conselhos não solicitados ou tentar consertar seus problemas. Era um tipo diferente de relacionamento do que tínhamos antes, construído com base em interesse genuíno em vez de obrigação. Sofia começou a me ligar para pedir conselhos sobre inscrições para a faculdade. Lucas pediu ajuda com um projeto de fotografia para a escola. Não eram chamadas de emergência de pessoas que precisavam que eu resolvesse suas crises, mas conversas entre pessoas que gostavam da companhia uma da outra.
A diferença era tudo. Meu filho permaneceu ausente dessa cura. Suas dívidas de jogo o alcançaram de maneiras que foram além do dinheiro. Seu casamento terminou em um divórcio que o deixou compartilhando a guarda de filhos que haviam perdido o respeito por ele. O negócio do carrinho de comida faliu quando ele não conseguiu se concentrar em nada, exceto em sua próxima aposta. Eu ouvia atualizações através de Lúcia, através de Dona Lourdes, através dos netos, que às vezes o mencionavam de passagem. Ele estava morando em um estúdio, trabalhando como motorista de entrega, frequentando reuniões dos jogadores anônimos 2 vezes por semana. Parte de mim queria entrar em contato. A mãe em mim, que havia enfaixado seus arranhões de infância, ainda doía quando ouvia que ele estava lutando. Mas aprendi a distinguir entre preocupação saudável e resgate codependente. Ele era um adulto enfrentando as consequências de suas escolhas. Minha intervenção não o ajudaria. Apenas o capacitaria a evitar as lições que sua dor estava tentando lhe ensinar. A doutora Oliveira me ajudou a entender que, às vezes, o amor significa recuar e permitir que as pessoas experimentem os resultados de suas ações. Você pode amar alguém completamente enquanto se recusa a participar de sua destruição. Ela me lembrou durante uma de nossas sessões. A primavera chegou novamente. Minha segunda primavera como uma mulher aprendendo a viver para si mesma. A cidade floresceu ao meu redor com possibilidades que eu finalmente estava livre para explorar. Entrei para um clube do livro. Comecei a ser voluntária no abrigo de animais. Fiz viagens de fim de semana para lugares que sempre quis ver, mas nunca tive tempo de visitar quando cada momento livre era consumido pelo drama familiar. Cada nova experiência parecia resgatar um pedaço de mim que perdi ao longo do caminho. A mulher que amava a arte, que gostava de viajar, que tinha opiniões sobre livros e filmes e eventos atuais, além de como eles afetavam o bem-estar de sua família. Eu estava redescobrindo a pessoa que eu era antes de me definir inteiramente através de meus relacionamentos com outras pessoas. A ligação veio em uma noite de terça-feira em abril, quase 2 anos depois daquela véspera de Natal, que mudou tudo. A voz de Sofia era diferente, animada, mas nervosa, como alguém prestes a compartilhar uma notícia que poderia ser maravilhosa ou terrível, dependendo da reação. Vó, vou me casar, ela disse sem rodeios, e quero que você esteja lá. Não apenas convidada. Quero que você faça parte disso. Você me leva ao altar? A pergunta me atingiu como um raio de sol depois de um longo inverno. Casamentos tradicionais geralmente apresentavam pais levando as filhas ao altar, mas o pai de Sofia havia escolhido o jogo em vez da estabilidade familiar. Eu era a adulta estável que apareceu quando importava. Seria uma honra, eu disse, querendo dizer isso com cada fibra do meu ser. Planejar o casamento dela se tornou um exercício de estabelecimento de limites saudáveis. Ofereci ajuda com as despesas, mas não a ponto de estresse financeiro. Dei conselhos quando solicitado, mas não tentei controlar as decisões que pertenciam à noiva e ao noivo. Participei plenamente, mantendo meu novo entendimento da diferença entre apoiar alguém e se tornar responsável pela felicidade dessa pessoa. O casamento foi lindo de maneiras que foram além de flores e música. Foi uma celebração de pessoas se escolhendo, comprometendo-se a construir algo juntas com base no respeito mútuo e no afeto genuíno. O tipo de relacionamento que eu sonhava ter com minha família, mas nunca consegui alcançar. Quando levei Sofia ao altar, seu braço entrelaçado no meu, senti o peso de tudo que nós duas sobrevivemos e superamos. Ela parecia radiante não apenas por causa do vestido e da maquiagem, mas porque brilhava com a confiança de uma jovem que sabia que era amada sem condições. Obrigada, ela sussurrou quando chegamos ao altar, por me mostrar como é o amor saudável. Essas palavras valeram mais do que cada real que já emprestei, cada sacrifício que já fiz, cada noite sem dormir que já passei me preocupando com pessoas que desvalorizavam meu amor. Meu filho não estava lá. Ele e Sofia haviam se falado esporadicamente desde o divórcio de seus pais. Mas o relacionamento deles permaneceu tenso por anos de decepção e promessas quebradas.
Ela o convidou, mas ele recusou sem explicação. Sua ausência parecia uma porta fechada em vez de uma ferida aberta. Eu fiz as pazes com as escolhas dele, mesmo que não pudesse entendê-las. Lucas fez um discurso na recepção que fez todo mundo rir e chorar. Ele falou sobre a força de sua irmã, sua bondade, o exemplo que ela deu ao escolher o amor em vez do medo. No final, ele ergueu a taça e disse: "E a vovó, que nos ensinou que família não é sobre quem compartilha seu sangue, é sobre quem aparece quando importa." Os aplausos que se seguiram pareceram uma absolvição para cada dúvida que carreguei sobre meu valor, minhas escolhas, meu direito de exigir tratamento respeitoso de pessoas que diziam me amar. Naquela noite, no meu quarto de hotel com vista para a represa de Guarapiranga, fiz uma videochamada para Maria, minha amiga de Salvador. Ela se tornou uma parte regular da minha vida. Alguém que entendia os desafios e alegrias particulares de recomeçar em nossa idade. "Como foi o casamento?" ela perguntou, seu rosto familiar preenchendo a tela. Eu contei tudo a ela. A cerimônia, a recepção, as conversas com parentes que não via há anos e que me trataram com calor em vez de obrigação. Mas, principalmente, contei a ela sobre o sentimento que carreguei o dia todo. A sensação de ser valorizada por quem eu era, em vez do que eu poderia fornecer. "Você construiu algo lindo", disse Maria. "Não apenas com sua família, mas consigo mesma. Você se lembrou de quem era antes de se tornar a solução de todo mundo para tudo." Ela estava certa. Eu tinha me lembrado. Mais do que isso, eu havia descoberto partes de mim que nunca tiveram a chance de se desenvolver antes. A mulher que eu era aos 71 anos era mais forte, mais sábia, mais completa do que a mulher que fui aos 30 ou 50 ou mesmo 70. O verão passou em um borrão de contentamento que parecia surreal depois de tantos anos de ansiedade e decepção. Meus alunos de fotografia me deram uma caneca de café que dizia "a melhor professora do mundo", e eles realmente queriam dizer isso. Dona Lourdes e eu fazíamos viagens de um dia para lugares próximos a São Paulo. Cidades pequenas, com lojas de antiguidades e cafés, parques estaduais onde podíamos caminhar por trilhas e conversar sobre tudo e nada. Meu relacionamento com meus netos continuou a se aprofundar de maneiras que pareciam autênticas, em vez de performáticas. Eles ligavam para compartilhar boas e más notícias, pediam conselhos que realmente queriam ouvir, me incluíam em suas vidas porque gostavam da minha companhia, em vez de se sentirem obrigados. Mas a verdadeira transformação se mostrou em momentos tranquilos. Manhãs em que eu acordava ansiosa pelo dia em vez de temê-lo. Noites em que me sentia satisfeita com como passei meu tempo em vez de culpada pelo que não realizei para outras pessoas. Noites em que o sono vinha facilmente porque minha consciência estava limpa e meu coração estava em paz. O aniversário daquela descoberta da véspera de Natal chegou com garoa e o tipo de vento frio de São Paulo que corta os casacos de inverno como lâminas congeladas. Passei a manhã lendo meus diários daquela época, lendo entradas cheias de confusão, desgosto e uma resolução que crescia lentamente. Não sei quem sou se não estiver cuidando de outra pessoa. Eu escrevi alguns dias após o confronto. Mas estou cansada de ser ninguém para as pessoas que mais amo. A distância entre aquela mulher e quem eu me tornei parecia medida em anos-luz em vez de meses. Ela tinha tanto medo de ficar sozinha que aceitou ficar solitária em uma multidão de pessoas que a desvalorizavam. Ela confundiu ser necessária com ser amada, ser útil com ser valorizada. Caminhei até a cafeteria onde tive aquela conversa terrível com meu filho quase 2 anos atrás. O mesmo barista trabalhava atrás do balcão, embora não se lembrasse de mim. Pedi a mesma bebida e sentei em uma mesa diferente, observando a garoa cair pelas janelas que não eram lavadas desde minha última visita. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Por um momento, meu coração pulou. Poderia ser meu filho, finalmente pronto para reconstruir o que havíamos quebrado? Em vez disso, era uma mensagem de número errado sobre planos de feriado.
mas a decepção que senti foi suave, administrável. Eu aprendi a diferença entre esperar pela reconciliação e precisar dela para meu próprio bem-estar. Se meu filho algum dia decidisse fazer o trabalho necessário para reconstruir nosso relacionamento, aceitando a responsabilidade por suas escolhas, fazendo as pazes pelo dano que causou, provando por meio de ações que havia mudado, eu acolheria essa conversa. Mas minha felicidade não dependia mais da participação dele. Naquela noite, organizei minha própria pequena reunião de feriado. Maria tinha vindo de Salvador. Dona Lourdes trouxe sua filha e netos. Sofia e Lucas vieram com seus parceiros. A doutora Oliveira apareceu com vinho e histórias sobre seus outros clientes que aprenderam a estabelecer limites com familiares difíceis. Comemos comida que todos realmente gostavam em vez de pratos tradicionais que ninguém realmente queria. Contamos histórias que nos fizeram rir em vez de pisar em ovos em torno de tópicos sensíveis. Jogamos jogos e ouvimos música e criamos novas tradições baseadas no que nos trazia alegria, em vez do que nos sentíamos obrigados a preservar. Antes de todos irem embora, Maria me chamou de lado na minha cozinha. "Você percebe o que fez?" Ela perguntou, gesticulando em direção à sala de estar onde pessoas que se importavam umas com as outras estavam se despedindo genuinamente. "O que você quer dizer?" "Você criou a família que sempre quis, não por biologia ou obrigação, mas por escolha, tratando bem as pessoas e aceitando o mesmo tratamento em troca." Olhei ao redor para os rostos iluminados pelas luzes de Natal que eu pendurei porque gostava delas, não porque alguém esperava. Dona Lourdes ensinando a Lucas um jogo de cartas em português e polonês. Sofia mostrando a Maria fotografias de seu casamento. A doutora Oliveira em profunda conversa com a filha de Maria sobre inscrições para a pós-graduação. Era assim que o amor saudável se parecia. Respeito mútuo. Interesse genuíno. Pessoas escolhendo passar tempo juntas porque gostavam da companhia umas das outras, não porque precisavam de algo umas das outras. Enquanto lavava a louça mais tarde naquela noite, pensei em todos os natais que passei cozinhando refeições elaboradas para pessoas que criticavam a comida, comprando presentes caros para pessoas que esqueciam de agradecer, tentando desesperadamente recriar alguma versão de revista da felicidade familiar que nenhum de nós realmente queria. Este Natal custou menos dinheiro e exigiu menos preparação do que qualquer feriado que organizei em décadas. Mas me deu mais alegria do que todas aquelas outras reuniões juntas. A diferença era a escolha. Todos na minha sala de estar esta noite escolheram estar lá. Quiseram comemorar comigo. Contribuíram para a noite, em vez de apenas consumir o que eu forneci. A véspera de Ano Novo me encontrou na Avenida Paulista, com Maria e outras 3 mulheres que conhecemos em nossa aula de fotografia. Aos 71 anos, eu estava assistindo à queima de fogos pessoalmente pela primeira vez na minha vida. A multidão nos pressionava, milhares de pessoas celebrando a possibilidade de novos começos e recomeços. Quando a meia-noite chegou, quando o confete caiu como neve e estranhos abraçaram estranhos, senti algo que não experimentava há anos. Felicidade pura e descomplicada. Não felicidade sobre o que poderia acontecer ou o que havia sido resolvido, mas felicidade sobre o que estava acontecendo naquele momento, cercada por pessoas que escolheram celebrar comigo. Hora da resolução, Maria gritou por cima do barulho. "O que você espera para este ano?" Pensei nisso enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu sobre São Paulo. O que eu queria do ano que se aproximava? Mais disso, eu disse, gesticulando para a celebração ao nosso redor. Os amigos ao meu lado. A cidade espalhada como uma promessa. Mais escolher o que me faz feliz em vez do que deixa outras pessoas confortáveis. A viagem de ônibus de volta para casa me deu horas para refletir sobre tudo o que mudou desde aquela descoberta da véspera de Natal no porão do meu filho. Perdi um filho, mas ganhei a mim mesma. Parei de ser mãe da maneira que entendia a maternidade e aprendi a ser avó de maneiras que realmente funcionavam. Mais importante, aprendi que amor sem respeito é apenas disfunção disfarçada, que bondade sem limites é capacitação,
que sacrifício sem apreciação é martírio, não virtude. A primavera chegou mais cedo naquele ano, como se a própria natureza estivesse ansiosa para celebrar novos começos. Comecei a planejar outra viagem, desta vez para a Itália, onde Maria tinha contatos e as oportunidades de fotografia eram infinitas. Aos 71 anos, eu finalmente estava vivendo a vida aventureira com que sonhei aos 21, mas estava ocupada demais cuidando de todos para perseguir. A carta chegou em uma terça-feira de março, endereçada com uma caligrafia que reconheci imediatamente. Meu nome e endereço escritos na caligrafia cuidadosa que meu filho aprendeu no colégio de freiras 40 anos atrás. Minhas mãos tremeram ao abri-la, não de medo, mas de curiosidade. O que ele poderia ter a dizer depois de 2 anos de silêncio? A carta tinha 3 páginas, escrita em papel pautado arrancado de um caderno. Suas palavras eram diferentes do que eu já tinha ouvido dele. Humildes em vez de defensivas, responsáveis em vez de transferir a culpa. Ele estava em terapia há 6 meses. Além dos jogadores anônimos, ele estava fazendo aconselhamento para tratar o que seu terapeuta chamou de abuso financeiro para com membros da família. Ele fez um levantamento completo de cada real que eu lhe dei ao longo dos anos, e estava trabalhando em um plano de pagamento, mesmo sabendo que eu nunca pedi o dinheiro de volta. Mais importante, ele pediu desculpas. Não por cometer erros, mas por me tratar como se meu amor não valesse nada, por tirar vantagem da minha generosidade, por ensinar a seus filhos que era aceitável explorar pessoas que se importavam com eles. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente, ele escreveu, e sei que não mereci o direito a um relacionamento com você. Mas eu queria que você soubesse que agora eu vejo o que fiz. Vejo como tratei mal a pessoa que mais merecia meu respeito. Se você estiver disposta a tomar um café algum dia, sem expectativas, sem agenda, exceto para eu dizer isso na sua cara, ficaria grato por essa chance. Li a carta 3 vezes antes de deixá-la de lado. A mulher que eu era há 2 anos teria ligado imediatamente, teria se apressado em aceitar qualquer gesto de reconciliação, mas eu aprendi a sentar com emoções complicadas em vez de reagir a elas. Nos dias seguintes, conversei sobre isso com a doutora Oliveira, com Maria, com Dona Lourdes. Perguntei a mim mesma o que eu queria de um relacionamento com meu filho, o que eu poderia realisticamente esperar, o que eu estava e não estava disposta a aceitar. A conversa, quando aconteceu, ocorreu em uma cafeteria diferente, em uma parte diferente da cidade. Território neutro onde nenhum de nós carregava o peso de confrontos anteriores. Ele parecia mais velho, mais magro, como alguém que carregava verdades pesadas. Seus olhos encontraram os meus diretamente em vez de desviar como na nossa última conversa. Ele me deu desculpas ou ofereceu explicações de por que demorou tanto para entrar em contato. Eu estava errado, ele disse simplesmente. Sobre tudo. Como te tratei, como deixei eles te tratarem, como usei seu amor contra você. Não sei se você pode me perdoar, mas eu precisava que você me ouvisse dizer isso. Conversamos por 2 horas. Ele me falou sobre suas sessões de terapia, seu processo de recuperação, seu divórcio e os arranjos de guarda que o estavam ensinando a ser um pai mais presente. Ele perguntou sobre minha vida, não como uma forma de desviar de sua própria responsabilidade, mas com genuína curiosidade sobre quem eu me tornei desde que paramos de nos falar. Quando ele se ofereceu para começar a pagar o dinheiro, surpreendi a nós 2 ao recusar. Fique com ele, eu disse. Use-o para a terapia, para as necessidades de seus filhos, para construir a vida que você quer ter. Mas nunca mais me peça dinheiro. E nunca mais trate meu amor como se fosse opcional. Concordamos em nos encontrar uma vez por mês, sem expectativas, além de uma conversa honesta e respeito mútuo. Ele teria que reconstruir a confiança através da consistência ao longo do tempo, não através de grandes gestos ou apelos emocionais. Não foi uma reunião de Hollywood com lágrimas e abraços e perdão instantâneo. Foi algo mais valioso. O começo de um relacionamento adulto entre 2 pessoas que aprenderam lições difíceis sobre amor e respeito.
O verão trouxe a notícia de Sofia de que ela estava grávida, meu primeiro bisneto previsto para o outono. Ela perguntou se eu queria me envolver, não como babá de plantão ou cuidadora de emergência, mas como uma avó que poderia compartilhar sabedoria e apoio sem ultrapassar os limites. Quero que meu filho te conheça, ela disse durante um de nossos almoços mensais. Não a versão de você que sacrificou tudo por todo mundo, mas esta versão. Aquela que sabe o que vale. O presente de ser verdadeiramente vista, valorizada por quem eu era em vez do que eu poderia fornecer, nunca envelheceu. Quando meu bisneto nasceu em outubro, segurei-o pela primeira vez com mãos que não tremiam de ansiedade por fazer algo errado ou de medos sobre se eu seria autorizada a continuar fazendo parte de sua vida. Segurei-o com a confiança firme de uma mulher que sabia que seu lugar em seu mundo estava seguro, porque foi construído sobre amor e respeito, em vez de necessidade e obrigação. Meu filho conheceu seu neto algumas semanas depois, trazendo presentes cuidadosamente escolhidos e entusiasmo genuíno, em vez da atitude de direito que ele costumava ter em reuniões de família. Ele não pediu dinheiro emprestado para nada relacionado ao bebê. Ele não fez a conversa sobre suas próprias lutas ou necessidades. Ele apenas apareceu como um tio aprendendo a ser confiável novamente. A foto que Sofia tirou de 3 gerações, ela, eu e o bebê, capturou algo que os antigos retratos de família nunca tiveram: contentamento genuíno. Não estávamos encenando felicidade para uma câmera. Estávamos simplesmente presentes um com o outro. Naquele dia de ação de graças, organizei o jantar para minha família escolhida. Dona Lourdes e seus parentes. Maria, que decidiu passar o feriado em São Paulo, em vez de com sua própria dinâmica familiar complicada em Salvador. Sofia e Lucas com seus parceiros. Meu filho, convidado mas não esperado, chegando com uma sobremesa caseira e nenhuma agenda, exceto contribuir para a refeição. A conversa fluiu facilmente entre línguas e gerações. Histórias foram compartilhadas sem que ninguém contasse quem falava demais ou contribuía de menos. O riso veio naturalmente, em vez de parecer forçado. Enquanto eu olhava ao redor da minha mesa, estendida com cadeiras dobráveis e mesas de baralho para acomodar a todos, percebi que finalmente havia criado o que ansiava por todos aqueles anos em que me esgotei tentando forçar conexões familiares que não eram sustentáveis. Isso não era perfeito. As pessoas eram complicadas. Relacionamentos exigiam manutenção e comunicação, e perdão por pequenas falhas. Mas era real de maneiras que minha antiga dinâmica familiar nunca foi. Depois do jantar, enquanto limpávamos a louça e embalávamos as sobras, meu filho se aproximou de mim na cozinha. Obrigado por me incluir, ele disse baixinho. Eu sei que você não precisava. Você está certo, eu não precisava, respondi. Mas eu queria. Há uma diferença, e isso faz toda a diferença. Ele entendeu. Eu podia ver em seus olhos o reconhecimento de que o amor conquistado parecia diferente do amor esperado, que os relacionamentos escolhidos eram mais fortes do que os obrigatórios. As festas daquele ano pareceram celebrações em vez de testes de resistência. Participei plenamente sem me esgotar. Contribuí generosamente sem me falir. Amei abertamente sem me diminuir. Na véspera de Ano Novo, enquanto me preparava para outra viagem, desta vez para a Irlanda com um grupo de turismo fotográfico, me vi escrevendo em meu diário com uma sensação de conclusão que não me visitava há décadas. Passei 70 anos aprendendo a amar outras pessoas. Escrevi. Nestes últimos anos, estive aprendendo a me amar. Ambas as lições foram necessárias. Ambas valeram a pena, a dor que me custaram. A mulher que descobriu seu filho trancado em um porão 3 anos atrás havia morrido naquela véspera de Natal, de certa forma. Ela morreu de coração partido e traição, e da esmagadora constatação de que seu amor fora tratado como um recurso a ser explorado em vez de um presente a ser valorizado. Mas algo lindo nasceu de suas cinzas. Uma mulher que entendia seu próprio valor, que escolhia relacionamentos baseados no respeito mútuo, que amava generosamente, mas não indiscriminadamente. Eu não era mais o caixa eletrônico pessoal de ninguém.
nem o depósito de lixo emocional ou o plano B automático. Eu era uma pessoa com interesses, opiniões, amigos, aventuras, limites e autorrespeito. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da janela do meu apartamento enquanto eu terminava de fazer as malas para minha aventura irlandesa. São Paulo fora meu lar por toda a minha vida, mas ultimamente parecia a plataforma de lançamento para possibilidades que eu estava apenas começando a explorar. Meu telefone vibrou com mensagens de ano novo das pessoas que importavam. Maria, já planejando nossa próxima aventura juntas. Dona Lourdes, desejando-me uma viagem segura em seu lindo português com sotaque. Sofia, compartilhando fotos da primeira tentativa do bebê de engatinhar. Lucas, animado com o equipamento fotográfico que economizou para comprar. Até meu filho, mantendo sua mensagem simples. Feliz Ano Novo, mãe. Obrigado por me ensinar que o amor é uma escolha, não uma obrigação. Aos 71, eu estava apenas começando a entender o que isso significava. Não apenas que eu podia escolher quem amar, mas que eu podia escolher como amar. Com limites em vez de desespero, com respeito em vez de martírio, com alegria em vez de dever. De pé na minha janela, observando os fogos de artifício florescerem sobre o horizonte de São Paulo, ergui minha taça de vinho em um brinde à mulher que me tornei e às aventuras que ainda me esperavam. Se alguém tivesse me dito 3 anos atrás que perder minha família me levaria a encontrar a mim mesma, eu não teria acreditado. Mas aqui estava eu, cercada de amor genuíno, planejando viagens para países estrangeiros, ensinando fotografia para alunos ansiosos e acordando todas as manhãs animada com o dia que viria. A chave do porão que trancou meu filho de alguma forma destravou minha liberdade. A família que desvalorizou meu amor me ensinou como o amor saudável realmente se parece. Os relacionamentos que me drenaram por décadas me mostraram a diferença entre ser necessária e ser valorizada. Às vezes, a pior coisa que te acontece acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido com você, se você for corajoso o suficiente para deixar que isso te transforme em vez de te destruir. Você já viveu, ou conheceu alguém que viveu, algo parecido? Compartilhe sua história comigo nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Juntos, talvez possamos ajudar outra pessoa a encontrar a coragem de escolher o amor em vez do medo, o respeito em vez do desespero e a liberdade em vez da prisão das expectativas dos outros. Seu valor não é determinado pelo quanto você se sacrifica ou pelo quanto você suporta. Você merece ser amado por quem você é, não pelo que pode fornecer. E se as pessoas em sua vida não conseguem ver isso, talvez seja a hora de encontrar pessoas que consigam. A vida é preciosa demais para passá-la sendo invisível para as pessoas que você torna visíveis. Você importa. Sua felicidade importa. Sua paz importa. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer limites que protejam não apenas você, mas a possibilidade de uma conexão genuína com pessoas que estão prontas para te amar da maneira que você merece ser amado. O pôr do sol do lado de fora da minha janela pintava o céu em tons de rosa e dourado, uma obra-prima que existia sem precisar da aprovação ou apreciação de ninguém. Como o amor que aprendi a dar a mim mesma, ele simplesmente estava lá, lindo, completo e livre. Esse é o segredo que eu gostaria de poder contar à minha versão mais jovem, a mulher que deu até desaparecer. Você é suficiente, exatamente como você é. Você não precisa ganhar amor através do sacrifício ou comprar afeto através do serviço. Você é digno de respeito, bondade e cuidado genuíno simplesmente porque existe. E quando você acredita nisso, realmente acredita nisso, tudo muda. As pessoas que pertencem à sua vida darão um passo à frente, as que não, se afastarão. E o espaço que elas deixam para trás se encherá de possibilidades que você nunca imaginou que estavam esperando por você. No meu caso, encheu-se de amizade, aventura, propósito,
paz e um tipo de amor que eu nunca havia experimentado antes. Amor sem condições, sem obrigações, sem a necessidade exaustiva de provar que eu o merecia. Aos 71, eu finalmente estava em casa. Não em um lugar, mas em mim mesma. E não havia outro lugar onde eu preferisse estar.